são exatamente as pessoas. Sem pessoas não existe igreja. Não existe o conceito de corpo sem existir o conceito de igreja. É a partir dessa concepção que vai para um lado e vai para o outro e volta para o mesmo lugar, que é o pertencimento às pessoas, o envolvimento, o partilhar, o comungar, o se envolver, o convergir, que faz a ideia do conceito de igreja. Eu creio que essa primeira colocação, ela abre, vamos dizer assim, o norte do que nós iremos trabalhar aqui entre nós. O prédio, o local, ele é um detalhe dentro do todo, mas ele não é o todo. O prédio, na verdade, o local de reunião é o mínimo dentro da construção do conceito de igreja. Porque você pode ter bons templos e não ter uma igreja. Você pode ter boas construções, edifícios com uma estrutura boa, com departamentos, com uma sistematização muito positiva, tudo otimizado, tudo funcional, tudo convergindo, iluminação, som, entendeu? Você pode ter tudo isso, mas se não há pessoas, é apenas um local de reunião e não é igreja. O templo estrutura, ela não representa o conceito de igreja. Estou colocando aqui, não representa o conceito de igreja. Muitas vezes, a teoria da Torre de Babel, ela é muito interessante, ó. Vou colocar aqui, a teoria da Torre de Babel. Torre de Babel. A teoria da Torre de Babel, lembra da Torre de Babel, né? Lembra da história da Torre de Babel? A grande construção que foi feita, o medo de um segundo castigo, de uma repreensão de Deus, o medo de um outro dilúvio, alimentou a construção da Torre de Babel. Ali começou a fomentar a ideia da vaidade, do orgulho, porque você vê que toda a obra estava sendo feita e o texto bíblico diz: façamos uma construção que chegue até os céus e ponhamos nela o nosso nome. Coloquemos nela o nosso nome. Esse foi o detalhezinho pitoresco dessa Torre de Babel. E aí você sabe o que aconteceu. Deus veio, confundiu as línguas, se espalhou, toda a estrutura da humanidade foi ramificada por afinidades de idiomas. Qual é o ponto que eu quero chegar aqui? Acompanhe a conversa. Vem comigo. Acompanhe a conversa. Eu estou dizendo para vocês que o conceito de igreja não está fundamentado no prédio. Não está fundamentado em estruturas físicas. Não está fundamentado em locais de reunião, mesmo reconhecendo o valor e a importância desses lugares. É importante sim ter um local para se reunir. Não estou menosprezando isso, ok? Não estou menosprezando isso. É muito importante ter um local para se reunir. Mas mais importante, acima do local, é ter as pessoas para se reunirem lá. Porque se você tiver um bom local para reunir, mas você não tem as pessoas, você não tem nada. Você não tem a essência do que é a igreja. A igreja, ela é essencialmente a construção das pessoas que ali estão. É o pertencimento, é a conexão, é a comunhão dessas pessoas. É isso que é a igreja. Então, se a gente parte já desse princípio de entender isso, a igreja que nós queremos ser é uma igreja que se importe com as pessoas. É uma igreja que dê às pessoas o discipulado contínuo, que promova a edificação cristã, que promova o reino de Deus, que promova os fundamentos cristocêntricos, que promova fundamentos de fé. Porque são essas pessoas que serão edificadas, são essas pessoas que serão alcançadas até que Cristo seja formado nelas. Vocês lembram disso, o texto de Paulo? Até que Cristo seja formado em vós. Eu estou enfatizando que o prédio, ele pode se transformar num objeto de vaidade. Ele pode se transformar num objeto de orgulho.
e não no local de reunião. E aí, quando o prédio, escuta isso aqui, se liga nisso aqui, ó. Quando o prédio se torna mais importante do que as pessoas, virou Torre de Babel. Deu para entender? Quando o prédio, vou até digitar isso aqui, ó. Quando o prédio se torna mais importante do que as pessoas. Olha aí. Vira, vou resumir aqui, vira uma Torre de Babel. Me permitam insistir, a igreja não é o prédio. Amém, irmãos? Estamos todo mundo junto aí? A igreja não é o prédio. Okay? O prédio é um local de reunião importantíssimo. Não vamos desmerecer não, tá bom? Não vamos desmerecer não. Está todo mundo na sua casa? Todo mundo aí, Luciano, na sua casa? Todo mundo aí da tua casa, Luciano? Se a gente quiser reunir a igreja todinha aí de Santana na tua casa, cabe? Na tua casa? Cabe não. Então tem que ter um local para reunir. Não é verdade? Aqui na minha casa eu moro num apartamento. Não cabe todo mundo aqui no meu apartamento. Se eu quiser reunir todo mundo aqui, não tem condições. Como é que eu vou promover atividades em comum? Como é que eu vou promover atividades de convergência para poder reunir todas as pessoas de diferentes lugares? Se eu não tiver um local que me proporcione isso. O local é o templo, é o prédio. Esse prédio, ele é santificado porque ele é separado, ele é consagrado, ele é dedicado, se você quiser usar aí, ele é dedicado a uma busca da presença de Deus. A gente se reúne ali para estudar a Bíblia, se reúne para orar, se reúne para comungar, ok? Mas apesar de tudo isso que eu estou dizendo, igreja não é isso. Igreja não é isso. Ser igreja não é isso. Ali é um templo, um local de reunião, um auditório, que é diferente da minha sala. O auditório é diferente da minha sala, porque a minha sala ela tem múltiplas atividades e ela tem múltiplos objetivos, enquanto que o templo ele tem um objetivo específico. Ele tem um objetivo claro, a busca da edificação dos santos e da propagação do Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O templo é local de reunião para adorar a Deus, para bendizer o nome do Senhor e pregar o Evangelho. Pronto, isso é o templo. Mas a igreja somos nós. Igreja somos nós. Ok? Igreja somos nós. Até aí, tudo bem? Belezinha? Tudo tranquilo? Igreja somos nós. Muito bem. Agora, pessoal, detalhe importante. Nós, segura aí, só somos igreja no conceito coletivo. Escuta essa, pessoal, escuta essa. No conceito coletivo. Ninguém é igreja no conceito individual. Individualmente, você é templo do Espírito Santo. Deixa eu botar isso aqui. Individualmente, você é templo do Espírito Santo. Ok? Individualmente, eu digitei rápido aí, saiu as letras trocadas. Mas vocês estão entendendo. Individualmente, você é templo do Espírito Santo. Coletivamente, eita, Jesus, coletivamente, as letras estão tudo se enrolando aqui. Coletivamente, você é igreja. Ok? E aí? Amado mestre, captou a mensagem? Individualmente, ninguém é igreja individual, gente. Não existe o conceito de igreja de uma pessoa só. O conceito de igreja nos conecta. Igreja conecta. Igreja é relacionamento. Igreja é pertencimento. Ok? E isto é construído com você e mais outra pessoa.
Não é construído com um cavaleiro solitário. Isso é construído na ideia individualista, por mais que você tenha a sua individualidade. É igual que eu estou dizendo. Por mais que exista a sua individualidade, mas a sua individualidade, que é você, ele interage com a coletividade. E quando você está interagindo com a coletividade, então aí você está agindo como igreja, sendo igreja. Aí você está sendo igreja. Se você só age individualmente, isoladamente, egoisticamente, olha a quantidade de mente que tem nesse negócio. É muito mente. Egoisticamente, isoladamente. Meu amigo, se você está indo nesse caminho, isso não é ser igreja. Às vezes, nessa onda da pandemia, muita gente, né? Muita gente começou a dizer, não, a igreja somos nós, a igreja sou eu. Sim, você é igreja se você estiver conectado. Se você não estiver conectado, você não é igreja, não. Entendeu? Você não é igreja, não. Porque ninguém isolado é igreja. Ninguém isolado é igreja. Ok? Ninguém isolado é igreja. Porque igreja é um substantivo coletivo. Substantivo, estou digitando. Coletivo. Precisa de relacionamento. Okay? Precisa de gente. Precisa. Se não tiver um coletivo de santos, é o ônibus inteiro. Entendeu? Tem que estar, gente, tem que estar conectado. Porque se você vê alguém que anda isoladamente e diz que é igreja, porque na verdade não quer se submeter, não quer ter obediência, não tem respeito pelos seus líderes, não sabe comungar com seus irmãos, é uma pessoa de difícil trato, aí diz assim, não, eu sirvo ao Senhor sozinho. Sou eu sozinho, sou eu e Deus, não tem ninguém mais, etc. E tal. Esse discurso é carregado de muita arrogância. Esse discurso de dizer, não devo nada a ninguém, não devo satisfação a ninguém, e eu sou igreja, é só eu e Deus, e pronto, e acabou. Isso não é verdadeiro. Isso é um discurso egocêntrico, um discurso arrogante e fora da realidade do princípio neotestamentário. O princípio neotestamentário é claro, estavam todos reunidos, estavam todos juntos, e todos comungavam, e todos tinham tudo em comum, no partir do pão, nas orações, nos estudos, em tudo. Ok? Atos 2. Isso mesmo, Tatiane. Atos 2. Vamos lá, vamos pegar aqui as afirmações dos colegas aqui. Horácio está dizendo... Amém, correto, pois Jesus disse que ele ficaria sua igreja e não suas igrejas. É verdade, é verdade. A igreja, perfeito, Horácio, a igreja é uma entidade transcendental, espiritual e coletiva. A igreja que nós queremos ser é uma igreja que compreende isso, que não é o local, prédio, edifício que faz a igreja. Quem faz a igreja é sua membresia, quem pertence a ela. E quando você está conectado a essa igreja, você está, sim, desfrutando do espírito coletivo, compartilhando os dons que são para a edificação do corpo, compartilhando os ministérios, compartilhando as operações, compartilhando o amor, compartilhando a fé, aprendendo os ensinamentos de Cristo para sermos edificados enquanto igreja. Individualmente você é templo, isso sim, você pode dizer. Eu sou morada de Deus, isso você pode dizer. Você sozinho aí você pode adorar a Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você partiu para a declaração, eu sou igreja, então você tem que estar conectado a uma comunidade. Você tem que estar conectado a um grupo de pessoas, formal ou informal, mas tem que estar conectado. Deixa eu ver outra. Daniele está falando aqui. Deixa eu ver, Daniele. O que você colocou?
Em 2017, vivenciamos exatamente isso com o templo. Tínhamos o templo, porém não tínhamos pessoas. Isso foi desencorajoso. Ok, Daniele, deve ter sido alguma batalha que vocês passaram, né? De ter estrutura física, mas não ter as pessoas. Então, na prática, né, Daniele, você não tinha a igreja, né? Você não tinha a igreja. Quando começou a ter as pessoas, então aí sim, aquele prédio tornou a ter o conceito de igreja. Aquele prédio se incorporou no conceito de igreja. Perfeitamente. Perfeitamente. Deixa eu ver o que a Daniela está dizendo. Outra frase aqui da Daniela. A igreja se preocupou com o lugar, mas não com as pessoas. Aí hoje o templo está lá. E o Luciano está dizendo uma igreja coinônica, querigmática, diácona, martírica. Eita, meu Deus do céu. Eu vou gravar esses nomes aqui. Peraí, deixa eu botar copiar e colar. Que depois eu tenho que estudar isso aqui. Cada nome, viu, Luciano? Muito bem, muito bem. É por aí. Se duas denominações estiverem juntas, elas são igrejas, mas separadamente, sem comunhão, seriam duas igrejas. Bom, no sentido espiritual, Horácio, né? No sentido espiritual, o olhar de Deus a nível macro, né? O olhar de Deus sobre a terra a nível espiritual, ele não identifica as placas denominacionais. As placas denominacionais identificam as nossas formas de pensar e as nossas formas de servir, ok? Então, Deus lá de cima, ele olha para os fiéis que estão aqui na terra, seja de qual denominação for, né? Independente se essas denominações têm pontos de convergência ou não, independente se elas caminham juntas ou não, que muitas vezes pelas fragilidades humanas, pelas limitações que nós seres humanos temos, que nós temos, é uma realidade, todo ser humano carrega as suas limitações e tem suas dificuldades de convivência. E aí, por causa disso, de forma, inclusive, equivocada, acaba agindo de forma mais separatista do que de forma de convergir, né, de se apoiar, de se ajudar. Isso acontece, entendeu? Isso existe. É uma realidade que tem que ser tratada a cada nível, a cada lugar, né? Ou seja, a cada momento, né? De alguma maneira. Então, assim, a gente olha para de forma macro, Deus está vendo quem é quem em cada lugar. Até porque em uma própria igreja, em uma única igreja, você pode ter gente que está conectada à igreja invisível, à igreja espiritual, e gente que não está conectada à igreja invisível espiritual. Esse julgamento, inclusive, é de Deus, né? Ele que sabe separar os fiéis, o joio do trigo, ele sabe fazer essa separação. A gente pode se equivocar nessas separações, a gente pode não conseguir perceber de maneira clara. Às vezes pode entrar nosso preconceito também, porque a gente gosta mais de uma coisa do que de outra, prefere mais uma coisa do que outra. A gente pode fazer julgamentos equivocados também, de aceitação e de rejeição. Isso pode acontecer, né? Mas Deus não. Deus analisa todo mundo de maneira clara. Deus vê todo mundo de maneira clara, independente da sua denominação, independente do credo da sua igreja, independente da linha teológica seguida pela sua comunidade. Deus vê a cada pessoa na sua integralidade. Então, ele analisa a pessoa de forma muito plena. E essas questões a nível local, a nível organizacional, né, até Luciano colocou aí, o conceito de igreja, organismo vivo, deve ser entendido, e não somente o entendimento de igreja e instituição, que é a igreja organização, que precisa também. A igreja organização, ela tem seu grau de importância. Só que quando a gente coloca, olha aí, pessoal, quando a gente coloca a igreja organização, ela está nesse nível. A igreja organismo está acima, está num nível a mais. Ela está num nível
mais destacado, entendeu? É a igreja organismo que é a fomentadora, orientadora e norteadora da igreja organização, ok? Se em algum momento a igreja organismo vivo, transcendental, o espiritual que eu estou falando aqui, não estiver convergindo, conectado, não estiver fluindo com a igreja organização, vai ser um desastre, vai dar errado. E, aliás, o que você vê dando de errado, pode ter certeza, é um curto-circuito entre a igreja organismo vivo e a igreja organização. E isso só mostra as nossas falibilidades. Como nós, seres humanos, temos falibilidades. Se não for a misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã, que é eterna e não tem fim, se não for a graça de Deus sobre nós, ai de nós, ai de nós. Porque quem poderá se apresentar numa condição de perfeição e que não tenha o que ser melhorado ou que ser trabalhado? Eu não me atrevo a apresentar isso, entendeu? Eu creio que, como organização, nós temos muitas melhorias para fazer sempre. É como um trabalho que não para até Jesus voltar. É constante. Você foca numa área, enfatiza uma coisa, trata de uma coisa, melhora, outra piora ali, você vai lá, trata daquela, melhora, outra precisa de um reforço, e assim você vai promovendo a edificação, o aprendizado, o crescimento, a maturidade da igreja. E como a igreja está sempre recebendo gente nova, então o processo é contínuo, de amadurecimento, discipulado, de gente que precisa o tempo todo ser confrontado pela palavra, amadurecer, crescer. Tanto liderança como liderados estão em constante processo de aprendizagem, como igreja, organização, a partir do princípio da igreja organismo, ok? É em cima disso aí. Fechou? Beleza? Eu sei que eu já te respondi aí, eu só estava continuando a conversa, tá bom? Vamos lembrar o que a gente falou até agora. Vamos lá. Primeira coisa, nós enfatizamos que a igreja não é um prédio, ok? Enfatizamos que você individualmente, você não é igreja, você só é igreja coletivamente. Enfatizamos que individualmente você é templo do Espírito Santo. Enfatizamos isso para você, tá bom? Depois, veio as tratativas da igreja como organismo vivo, espiritual, transcendental, e a igreja como organização, que são as afinidades, que são as construções, as elaborações de convivência social, de fé, da convivência daquilo que a gente crê em comum, daquilo que a gente acredita em comum. E isso vai norteando as diversas organizações a nível local. Tá bom? Gente, alguma pergunta? Alguma colocação diante de tudo isso? Ou a gente prossegue? Fique à vontade. Quem aí está com vontade de falar e não falou, pode falar, viu? Não tenha receio, não. Tá bem? O que eu não souber e não puder opinar ou trazer algum nível de esclarecimento, a gente chama o pastor Luciano, e o que o Luciano não resolver, a gente pega uma semana para ir trazer uma resposta, né? Mas pode perguntar. Ok. Vamos lá, então. Vamos lá. Muito bem. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 27. 1 Coríntios 12, de 12 a 27, está escrito que o corpo de Cristo se reúne em vários lugares. Quando se reúne, temos uma congregação. No Salmo 22, versículo 22, diz a declaração bíblica: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Congregar significa agregar com outros membros. Aí, olha o que a gente está amarrando aqui. Deixa eu ler um pouquinho mais desse texto que eu vou mandar para vocês, e aí eu vou fazer os comentários. Podemos ver alguns exemplos da Bíblia da palavra igreja,
sendo usada no plural. Por exemplo, em Gálatas 1:2, e a todos os meus companheiros, as igrejas da Galácia. Notem-se que igrejas, nesse caso, são os muitos grupos de pessoas reunidas em diferentes localidades. É possível se referir à igreja no plural? É, mas como uma referência a vários grupos de pessoas em diferentes lugares. Então, a gente pode se referir à igreja no plural nesse sentido, ok? Ser igreja, fazer parte da igreja, é uma ordem de Deus. Hebreus 10:25 diz: não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Se é uma ordem de Deus, não temos o direito de achar que às vezes é importante congregar e às vezes não. Sempre é importante que eu esteja presente nos cultos a Deus, juntamente com outras pessoas. Poucas circunstâncias em nossa vida são empecilhos para isso. Por que é tão importante? Olha só, Deus deixou detalhado em o que fazer nos encontros. 1 Coríntios 14:26. O que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Observe que o texto diz: quando vos reunis, e não se vos reunis. Devemos participar do corpo de Cristo, pois é isso que Deus espera de nós. A igreja, o corpo de Cristo, que está espalhado pelo mundo todo, organiza-se em formas de igrejas locais. A igreja local é aquela que se reúne na cidade ou localidade específica. A Bíblia traz inúmeros exemplos disso. Igreja em Éfeso, igreja em Tessalônica, igreja em Corinto. Temos o chamado de sermos um com Jesus, como Jesus e o Pai são um, para que o mundo creia. João 17:21. Então, veja só, que temas estão sendo colocados aqui? Eu sou igreja, não sou igreja individualmente, só sou igreja coletivamente. Se eu só sou igreja, se eu pertenço à coletividade, se eu tenho conexão, eu compreendi a necessidade de congregar. Congregar é uma necessidade básica. Congregar. É uma necessidade no conceito de igreja. O conceito de igreja, ele tem essa fundamentação. As pessoas que pertencem, eu utilizei essa palavra lá no início, as pessoas que têm atitude de pertencimento. As pessoas que têm atitude de pertencimento, elas precisam se congregar. Sabe quem não se congrega? Quem não se sente pertencendo. Quando você não se sente parte daquilo que está acontecendo ali, a primeira manifestação disso é não congregar. Então, deixa eu colocar aqui. Se você é igreja, você pertence. Você pertence. Se você pertence, você congrega. Tá claro isso aí, pessoal? Se você pertence, você congrega. Se eu, como igreja, eu estou dizendo que eu sou igreja, estou afirmando que eu sou igreja. Se eu estou afirmando que eu sou igreja e eu não participo da vida da comunidade, eu não tenho ações de convergência, ações que agregam, que somam, que unem, que trazem, que ligam, eu não estou sendo igreja. Eu posso estar sendo membro de uma denominação, eu posso estar sendo alguém religioso, acostumado a frequentar aquele local, eu posso ser alguém que tem uma carteira de identificação de pertencer àquele lugar, mas não sou igreja, não. A igreja, que é a igreja, ela congrega, ela participa. Por que ela participa? Porque quando você está no corpo, como igreja,
cada parte do corpo contribui com o corpo. Cada parte do corpo contribui com o corpo. Alguns têm salmos, ele diz, alguns têm doutrina, alguns têm revelação, alguns têm. Cada um vai trazendo a sua parte para edificação. Vocês lembram? Eu acabei de ler isso aqui. Para edificação. Nós somos igreja para sermos edificados, gente. O texto que eu li foi 1 Coríntios 14, 26. 1 Coríntios 14, 26. Estamos chegando, viu, gente? Estamos chegando. Ponto de definir que igreja queremos ser. Por enquanto, eu estou definindo para vocês o que é ser igreja. Eu estou te trazendo uma conceituação ampla sobre o que é ser igreja, para daí nós construirmos o conceito da igreja que queremos ser. Okay? Então, se você é igreja, você pertence. Se você pertence, você congrega. Cada parte do corpo contribui com o corpo para a edificação do corpo. Alguns vão ter línguas com interpretação, outros vão ter revelações, outros vão ter doutrina, outros vão ter cânticos, e assim vai, papapá, papapá. Por quê? Porque é um corpo. Cada parte desse corpo está trazendo uma contribuição. Muito sério. A identidade do ser igreja. Quando eu estou declarando que eu sou igreja, eu tenho responsabilidade com isso. Eu tenho que ter conectividade com isso. Eu tenho que ter, vou dizer a frase preferida, pertencimento disso. Eu vou ter que fazer parte disso. Quando alguém escuta o que eu estou dizendo, quando alguém começa a remar em outro viés, que não é o viés do corpo, da palavra, da comunhão, quando você vê atitudes desagregadoras, quando você vê atitudes egoístas, de qualquer irmão, de qualquer parte do corpo, não é só da liderança, não. Às vezes está lá na liderança essas ações, outras vezes está na membresia, e o cenário caótico é quando está nos dois, está tanto na liderança como na membresia. Pronto. Aí, meu irmão, fecha o balanço. Aí o negócio está sério, está caótico. Tem que pedir uma renovação de Deus aí nesse lugar. Tem que pedir um novo mover de Deus aí nesse lugar. Porque está comprometido a essência de igreja. Aí você vai encontrar pessoas que se acostumaram a ir à igreja, se acostumaram a frequentar a igreja, mas não são igreja. São religiosas. Entendeu? Eles têm uma identidade social, mas não uma identidade espiritual. Escuta isso aqui. Identidade, escrever. Identidade social e não uma identidade espiritual. E se você não tem essa identidade espiritual, você não irá se conectar ao corpo. Identidade espiritual. Não vai se conectar ao corpo, irmão. Então não será igreja. Não vai acontecer isso. Igreja é pertencer, é congregar, tem que fazer parte, tem que renunciar ao eu, tem que renunciar ao ego, tem que aprender a andar junto. Glória a Deus aí, irmão. Tem que aprender a andar junto. Tem que aprender a amar. Vixe, meu Deus do céu, pastor, agora está piorando o negócio. Tem que aprender a amar, a tolerar, a suportar uns aos outros. Suportar aqui é dar suporte, viu, irmão? Suportar aqui quer dizer isso. Suportar quer dizer isso. Tudo isso é igreja, gente. Eu tô te conceituando, é a vivência da igreja. Porque ela está baseado, entendeu? Dizendo aí que hoje vai ser ruim, dá glória a Deus. Dá glória a Deus aí pela fé. Entendeu? Como é que é o negócio? Porque tudo isso
está fundamentado no princípio da fé chamada de relacionamentos. A Deus. É preciso aprender a viver, a conviver. Esse é o maior desafio nós como igreja. É preciso compreender isso. Igreja é essencialmente relacionamentos, porque cristianismo é essencialmente relacionamentos. Por isso que tudo gira em torno de pessoas. Por isso que as pessoas são o foco. Por que as pessoas são o foco? Porque cristianismo é relacionamento. Perguntas, opiniões, sugestões? Alguém fale alguma coisa, não me deixe só. Na hora de vocês falarem agora. Alguém aí, um servo do Senhor Jesus Cristo, que possa contribuir? Muito bem. Horácio está dizendo aqui. Aqui está registrado como Horácio. Se não for Horácio, é só dizer. Glória a Deus. Acompanhamento é importante para novos convertidos e para firmados da rocha. Ok. Horácio está dizendo que ele mesmo. Ok, amigão. Beleza. Daiane está dizendo, tem sido um estudo satisfatório. Amém. Que coisa boa. Que coisa boa. Bem, baseado em tudo isso que a gente já falou até agora, pessoal, eu queria ouvir uma frase de cada um de vocês. Agora vocês vão ter que abrir o microfone para falar. Um por um. Um por um. E nós temos aqui 15 pessoas. Não é possível que as 15 não possam me dar uma frase sobre, baseado em tudo isso que você escutou até agora, o que é que você apresentaria como característica fundamental, relevante, significativa da igreja que queremos ser? Olhe para o que eu estou dizendo aqui, olhe para o cenário que você convive, não precisa dizer aonde é, nem o que é, não. Só precisa me dizer, baseado em tudo isso que você já escutou aqui, da nossa conversa desde o início, aqui. Me responda a pergunta. O que é que você compreendeu, baseado em tudo isso, que deve fundamentar o conceito da igreja que queremos ser? Estou ouvindo. Vamos lá. Que igreja? Pode ser só uma frase. Pastor, para mim, a igreja que queremos ser é uma igreja que seja assim. Pá. É uma igreja que tenha isso. Pá. É uma igreja que se comporte de tal maneira. Pá. É uma igreja que tenha tal sensibilidade. Pá. Não sei. Eu quero ouvir a voz de vocês. Eu quero ouvi-los. Vocês estão ouvindo minha voz até agora? Entendeu? Valeu, Tatiana, e valeu, Horácio. Mas eu quero ouvir. Eu quero vossas vozes, jubilosas. Quem está falando? Irmão Pedro. Fala, Pedrão. Quanta bênção, meu presbítero. Que bênção. Pastor Wendel, diante de tudo isso que foi explanado, eu percebo que a igreja que nós devemos ser é uma igreja onde o indivíduo não se destaque, mas sim as ações da coletividade em prol do nome de Cristo. O indivíduo não tem lugar de destaque, no entanto, o nome de Cristo é glorificado e é exaltado diante das ações da coletividade. Bom, eita, que profundo. Só isso aí já dá outra aula, viu? Não, fala a verdade. Só isso aí, exaltação, deixa eu botar aqui, exaltação seja o nome de Cristo pela coletividade. Que maravilha. Coletividade. Você bateu na mulher agora, Pedro? Quem quiser copiar, dê para Pedro aí essa frase, viu? Olha, pensando no que Pedro acabou de falar, Joyce. Olha o que Pedro disse. Olha, Moisés. Alô, Santa Cruz. Eita, Jesus amado. Deus abençoe Santa Cruz. Aí, olha o que Pedro acabou de dizer.
canela, é um chute na canela dessa nossa sociedade hedonista, que procura a autossatisfação, a autorrealização como objeto primário de suas realizações. O objetivo de muita gente sabe aquele hino? Tu lembra aquele hino que diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Lembra desse hino? Pois é. Sabe como é que o pessoal está cantando agora esse hino? Segura aí, ó. Segura aí os cantores. Eu não consigo ser reconhecido por ninguém. Estão cantando, eu não consigo ser reconhecido, porque estão tudo doido atrás de reconhecimento. Me escutam bem? Todos me ouvem bem? Dá um sinal assim só para saber. Estão me ouvindo bem? Ok, ok. Que eu mexi aqui no fone. Eu não consigo ser reconhecido por ninguém. A motivação de muitas pessoas na igreja atual contradiz a igreja que queremos ser. Porque se você troca o nome da pessoa, se eu botar que o pregador dessa noite é Luciano Bezerra, só porque você não botou que era Costa, o camarada se dói e passa o resto do mês todinho de mal de você. Você trocou meu nome. Se você não botou o nome no cartaz, esqueceu de mim. Se você não me deu oportunidade, como eu achava que era para ter, há uma busca muito grande por esse estrelismo, por causa de um conceito equivocado de igreja, olhando para a igreja apenas no nível organizacional. E se a questão fosse apenas organizacional, a gente poderia até entender o interesse de alguém em querer se sobressair. Mas quando a gente olha na ótica da igreja que queremos ser, que é a comprada, lavada pelo sangue do Cordeiro, é aquela direcionada pelo Espírito Santo de Deus, nós não temos mérito nenhum. Nós não temos mérito nenhum em nada. Salvou-se tantas pessoas, que mérito tenho eu? Tantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, que mérito tenho eu? Qual mérito que eu tenho nisso? Preguei, as coisas aconteceram, e é você agora? Não sabia, não. Então, a frase do Pedro foi uma frase muito forte. Obrigado, Pedro. Muito bem. Quem mais quer falar? Meu querido pastor. Fala que eu te escuto. Não, ontem, na doutrina aqui em Santa do Mar, estava meditando sobre... Se você está falando, Luciano, não estou lhe ouvindo. Ontem na doutrina aqui em Santana do Mato... Luciano, você está falando? Estou falando. Tá certo aí? Está ouvindo? Câmbio. 1, 2, 3. Não estou conseguindo ouvir. Estão ouvindo? Estão ouvindo, pessoal? Muito bem. Ok. Você está ouvindo quem? Pastor Luciano está saindo o som dele? É? Vamos lá, então. Ixi, sou eu? Fala aí, pastor. Câmbio. 1, 2, 3. Era eu. Ontem Desculpa, pastor. Era eu aqui. Agora tá show de bola. Agora estou ouvindo alto e claro. Era um problema de tico e teco. Ontem na doutrina aqui falando sobre essa questão de igreja, então, a gente desiste por pouca coisa, né? Em relação ao trabalho do Senhor, em relação a um projeto, em relação a uma ação da igreja. E começa as primeiras dificuldades, muita gente acaba desistindo, né? E quando a palavra ontem, eu disse, olha, se o nosso alvo realmente for Cristo, se a nossa motivação for a glória de Deus, nós jamais desistiremos. Passaremos por dificuldades, sim, momentos difíceis, contratempos, precisamos realinhar, recomeçar, retomar, sermos encorajados, mas não desistiremos, porque a glória de Deus nunca desvanece. A glória de Deus sempre permanece a mesma glória de Deus. Então, se o meu alvo é Cristo, por que é que Paulo desistiu no ministério dele diante de tanta coisa ruim que ele passou?
tanta afronta, desprezo, traição, açoites, cadeias, naufrágios, tanta coisa que o apóstolo Paulo falou. Mas por que ele não desistiu? Ele disse, eu tenho um alvo, eu prossigo para o alvo. Meu alvo é Cristo. E aí ele não desistiu do propósito, foi até o fim. Foi até as últimas instâncias, né, de cumprir o seu chamado. Então, assim, muita gente acaba desistindo, não sei, porque de repente pensa que essa ação junto à igreja no reino é um local, é alguma coisa que vai me beneficiar, que vai me promover. Se colocou uma palavra no meu eclesiástico chamada promoção, eu me lembro que a minha avó dizia assim, menino, deixa de promoção. Eu acho que é nesse sentido a promoção. Deixa de promoção, menino, deixa de coisa. Verdade. Essa palavra promoção ministerial, claro, todo mundo é natural do ser humano desejar o reconhecimento, desejar ser reconhecido aquilo que faz. Isso está dentro da nossa natureza humana. Mas a motivação não é essa. Essa não é a motivação para servir. A motivação é a glória de Deus. A motivação é porque Ele já nos comprou. E já é um privilégio para nós podermos servi-lo. Apesar, né, de todas as deficiências que nós temos, nós podemos ser úteis na obra, podemos se utilizar de pessoas como eu para fazer alguma coisa que possa acrescentar aqui na terra o seu reino ou que possa contribuir. É um privilégio, tá certo? Então, é só essa colocação, pastor Wendel. Obrigado, pastor. Excelente, excelente. Lembrando que a autopromoção é uma armadilha perigosa. E nós temos que mortificar nossa carne, mortificar o nosso ego, nós precisamos mortificar. Senão, qualquer um de nós, gente, pode cair nessa armadilha. Se a gente não mortificar as obras da carne dentro de nós, a mosca azul pode beliscar você e você começar a se achar insubstituível, você começar a achar que a obra só anda se for com você, você começar a achar que as coisas deram certo porque você é o bichãozão, que você é o cara. Você pode até ser o cara de pau, né? Também, você pode até ser, né? Porque você está se apropriando de algo que não é seu, né? A glória pertence ao Senhor e é dele, e é para ele. Então, quando você começa a entrar nessa outra vibe, é um caminho perigoso. Então, a igreja que queremos ser é uma igreja que não busca a autopromoção. Como igreja, nós procuramos a glória do Senhor. Posso definir assim? Nós buscamos a glória do Senhor. E isso tem muito a ver com aquele livro, não sei se você já leu, aquele livro Uma Vida com Propósito. Buscamos a glória do Senhor. Quem não leu, vale a pena ler, viu, gente? A glória do Senhor. Muitos dos problemas nossos de convivência, de relacionamentos enquanto igreja, eles acontecem. A gente está nesse viés aí que o pastor Luciano colocou. A gente está buscando o auto-reconhecimento e não buscando a glória do Senhor. E aí, meu irmão, vai faltar força mesmo, viu? Aí vai faltar força. Aí vai faltar graça, vai faltar condições, vai faltar tanta coisa, porque você não está buscando o que é para buscar. Né? Então, a igreja que queremos ser é uma igreja que não está na exaltação da individualidade e sim da coletividade, e é uma igreja que vai focar na busca da glória do Senhor, dentro desse conceito. Quem mais quer falar? Vamos lá. Daiane, fala, Daiane, deixa eu ouvir a sua voz. Fala, Tatiane, deixa eu ouvir a tua voz. Fala, Horácio, deixa eu ouvir a tua voz. Fala, Crenilda, deixa eu ouvir a tua voz. Fala, Moisés, fala que teu servo ouve. Estou aqui pronto para lhe ouvir. Amém. Opa! Graças a Deus. Um corajoso aí. Pastor Wendel, é uma aula do Senhor, da sua pessoa, uma aula que eu amo muito, né? Aprendo muito com as aulas do Senhor. E se tratando sobre a aula de hoje, sobre esse assunto abordado, acerca da igreja, do que é ser igreja, né? Da igreja, ela no todo, né? Coletivamente.
E isso é um pensamento próprio meu, eu costumo sempre dizer, aqui discipulando o pessoal, que a igreja que não se envolve na localidade, independentemente que ela está, a igreja homens, seres humanos, ela não se desenvolve. Então, ela nem se desenvolve no crescimento da proporção dela, na localidade que ela está inserida, como também ela não vai se desenvolver no crescimento e no amadurecimento espiritual que ela necessita. Então, essa é a minha colocação. Excelente, excelente. Olha a palavra do Moisés. Moisés está falando de envolvimento local. Olha aí, ó. Envolvimento. Deixa eu colocar aqui. Envolvimento local. Então, nós estamos projetando o conceito de uma igreja que queremos ser, sendo essa igreja que está buscando exaltar ao Senhor por meio da coletividade, está buscando a glória do Senhor, não está alimentado da autopromoção, e ele colocou agora mais um conceito agregador aí do Moisés, ele colocou a igreja que queremos ser, ela tem envolvimento local, ela se envolve com sua localidade. Isso é tão interessante. Escuta só isso aqui, ó. Isso é tão interessante o que você está falando, Moisés, que às vezes você vai para alguns lugares e você diz assim, rapaz, a igreja fulano de tal, onde é que ela é? Quando essa igreja, me corrija se eu estiver errado, quando essa igreja tem envolvimento local, todo mundo dá conta de onde é essa igreja. Quando essa igreja não tem envolvimento local, ela é uma ilha isolada, um gueto. Ninguém sabe qual. Quem é essa igreja? É o quê? Aonde? Aqui? Nesse bairro? É aqui. Entendeu? Aqui é... Não, é a igreja tal, assim. Nunca ouvi falar, não. Quando você escuta uma situação dessa, gente, isso é uma denúncia. Isso é uma denúncia grave. Está dizendo, esta igreja, ela não tem nenhum impacto naquele lugar. Se ela se mudar hoje, sempre quando a gente participa de cursos de plantação de igreja, o pastor Luciano tem uma larga experiência nisso, quando a gente participa de cursos de plantação de igreja, a primeira pergunta que é feita é, se a igreja mudar daqui e for para outro lugar, as pessoas vão sentir falta? As pessoas vão sentir falta? Ou a única coisa que as pessoas vão saber dizer é, rapaz, tinha uma igreja zoadenta aqui, nessa minha vizinhança, não está mais, acabou a zoada. Em alguns lugares, o cara vai dizer, vai com Deus, vai-te embora porque não faz falta nenhuma, entendeu? Por que ela está dizendo isso? Por que as pessoas dizem isso? Elas dizem isso porque essa igreja ela não tem envolvimento local. Se ela tiver envolvimento local, meu amigo, aí você tem um impacto profundo, real na vida das pessoas. E isso é um incentivo para nós, a igreja que queremos ser. Estou contigo, meu irmão. A igreja que queremos ser é uma igreja que tenha envolvimento local. Muito bem. Luciano, eu não sei se eu já me adiantei muito na hora, mas eu já vou caminhar para os finalmente, tá bom? Deixa eu só ler as mensagens aqui que os irmãos mandaram. Joás, quer falar? Estou te ouvindo. Amém, pastor? Está me ouvindo? Estava olhando só para mim, não sabia que o microfone estava ligado. Pode falar. Você abriu sem querer o microfone e deu certo. Não, a igreja que nós queremos ser é uma igreja que ela seja menos religiosa. Porque, como o senhor falou lá atrás, porque muitas das vezes nós valorizamos mais ir à igreja do que ser a própria igreja. Né? Que nós venhamos obedecer menos preceitos e viver a palavra como ela ensina, na verdade. Uau. Eita, gente. Olha a palavra do Joás. Joás já está criando outra discussão agora. Ele abriu outro viés de discussão. Está falando de religiosidade. Está falando daquele hábito das pessoas, né?
irem à igreja para cumprir um ritual. Isso. Quando você vê isso, olha o que acontece. Olha como isso é interessante. Quando isso acontece, se você disser para aquela pessoa que adquiriu o hábito, ela se habituou a ir para a igreja, ok? Então ela adquiriu hábitos. É um bom hábito ir para a igreja? Claro que é um bom hábito. Ninguém vai discutir isso. É um bom hábito ir para a igreja. Só que quando você vai para o fundamento do conceito de ser igreja, você vai entender que está além do hábito. E não está ligado ao ato da frequência da igreja. O ato da frequência da igreja é o resultado da comunhão. É o resultado do entendimento do pertencimento. É um resultado do entendimento do relacionamento que deve ser alimentado e construído. Mas quando você vai para a igreja, porque você vai em busca de uma absolvição ou em busca de uma gratificação, eita Jesus, agora eu vou escrever essa palavra. Isso aqui está tão bom esse negócio. Uma gratificação. Gratificação ou uma absorção. Desculpe, absolvição. Aí virou religiosidade. Eu vou explicar. Tem que explicar essa bomba. Joás jogou a criptonita no meio da aula. Eu só fiz pegar e jogar agora essa criptonita para todos nós, para todo mundo pensar agora. Então, virou religiosidade na hora em que eu estou indo para a igreja buscando uma gratificação ou buscando uma absolvição. Isso é o viés da religiosidade. Eu vou porque eu me acho bom, eu me acho mais santo, eu me acho melhor que os outros, eu me acho mais correto, eu me acho até merecedor, eu acho até que Deus tem que me dar salvação mesmo, porque eu sou um cara gente fina. Então Deus não fez mais do que sua obrigação de me dar a salvação. Esse é o viés baseado na gratificação. Baseado numa ideia de que eu tenho que receber isso mesmo porque eu sou bom, eu sou um bom pai de família, eu vou de casa para o trabalho para casa, eu não faço mal a ninguém, eu sou gente boa, eu pago meus impostos, eu respeito todo mundo. Aí, a igreja que nós queremos ser não é uma igreja que vive no viés da religiosidade. Então, menos religiosidade. E eu vou dizer por que menos, e não total. Olha isso aqui. Deixa eu só pegar agora a absolvição, para a gente entrar nesse negócio. Estou dizendo que ele pegou uma criptonita e jogou aqui dentro. Entendeu? Olha aí, Joyce. A bomba atômica que você jogou aqui dentro da aula. Olha aí. Então, segura essa. Se você vai para a igreja, ou alguém vai para a igreja, as pessoas vão para a igreja em busca da gratificação, elas vão em busca de um merecimento de algo que elas acham que tem direito. Tem direito porque são crentes, são corretas, são de Deus, e elas são religiosas, e por serem religiosas, elas acham que os dons têm que ser dados para elas mesmas, e que Deus tem que dar essa forcinha mesmo para eles, porque ele merece. Esse camarada está indo pelo viés da religiosidade no sentido da absolvição. Desculpe, no sentido da gratificação. Ele quer a recompensa porque ele é fiel. Ele quer a recompensa porque ele anda direito, porque ele cumpre todos os mandamentos, porque ele faz tudo direitinho. Então ele quer isso. Eu não estou dizendo que Deus não possa dar, porque Deus tem recompensa para quem é fiel. Eu não estou falando disso não. Mas uma coisa é Deus dar recompensa para quem é fiel, e outra coisa é você estar instigando Deus como se fosse um merecimento particular seu de algo que na prática você não é merecedor. E aquilo que você tem de bom foi Deus que deu, qual é o teu mérito? Qual é o teu mérito? Se até aquilo que você tem de bom foi Deus que lhe deu. Os dons, talentos, vocações, habilidades, competências que você tem, quem deu? Foi Deus. Qual é o mérito? Entendeu? De você tentar ir à igreja buscar isso. Não. Eu não entendi corretamente a minha atitude de adoração ao Senhor. Porque quando eu vou lá adorar o Senhor, eu vou reconhecer que tudo é dele, por ele e para ele. Glória pois a ele. Amém? Você vira religiosidade pela absorção,
atrás. Você se sente culpado. A pessoa vai à igreja buscando redenção. Então ele vai para tudo quanto é atividade, porque ele se sente culpado de alguma coisa que fez, de alguma vida pregressa que teve. Então ele vai em busca de absolvição, para que no excesso de suas atividades ele consiga dizer, não, olha, eu aprontei muito quando era do mundo, mas agora eu faço tudo isso para compensar aquilo que eu era. Veja só, esse é o caminho da religiosidade. É por aí que a religiosidade se manifesta. É por aí. Nós não podemos zerar a religiosidade, porque a prática religiosa é positiva. Em que sentido? A prática religiosa significa a prática de termos atividades em comuns, atividades devocionais, atividades de conexão. Por exemplo, orarmos todos juntos na igreja é uma prática religiosa. Isso é uma prática religiosa. Não tem nada de errado com isso. Estarmos todo mundo lá na escola dominical, irmos para o círculo de oração à tarde. Essas coisas são práticas religiosas, buscando devoção, buscando quebrantamento, buscando estudo bíblico. Agora, quando o Joás coloca menos religiosidade, práticas religiosas são uma coisa, religiosidade já é um tom pejorativo. Já adquire uma adjetivação pejorativa, porque é como se você fosse se achando ou gratificado ou absolvido. É outro viés. A gente só tem que ter esse pequeno cuidado para não combater a prática religiosa, e sim a religiosidade. Porque a diferença de uma para outra está nas motivações de cada uma delas. Enquanto que a prática religiosa são práticas comuns de ações devocionais. A Santa Ceia é uma prática religiosa. Por que a gente faz a Santa Ceia? É estar lembrando o sacrifício de Cristo, a trazer da memória, o que Cristo fez por nós. Mas nós temos uma prática religiosa. Alguns vão de branco, é distribuído, orado pelo pão, orado pelo vinho. Quem não é membro não toma ceia. Isso são práticas religiosas. Isso tem um viés de coerência. Mas quando a motivação dessas práticas passam a ser buscando uma gratificação porque se acha merecedor, ou uma absolvição porque se considera culpado e quer compensar os seus erros, aí virou religiosidade. Aí virou religiosidade. Aí é ruim. Aí dá certo. Tá bom? E até que hora essa aula, hein? Eu estou empolgado aqui, já estou... Não sei se estou de mais, não sei se estou de menos, não sei se estou na hora, não sei se passei. Deixa eu ler aqui o que Horácio escreveu. Temos o costume de obrigar muitos crentes a dar o testemunho de vida no que diz respeito a ir para os cultos e não escandalizar a imagem de Cristo. Mas muitas vezes o crente só vive de casa para a igreja, mas não por ser o testemunho que vive em seu coração que está distante de Deus. Isso é grave, Horácio. Isso é grave. Deus confronta isso diariamente. Deus confronta isso diariamente. Tatiane está dizendo, verdade. O povo adora com os lábios, mas o coração está longe. Infelizmente, as pessoas buscam aprovação e reconhecimento. Isso tem muito a ver com autoestima comprometida, tem muito a ver com uma falta de identidade em Cristo Jesus. E tem a ver também com as fragilidades, que às vezes a pessoa tem até uma boa identidade em Cristo Jesus, mas acaba fraquejando. E aí tudo isso acontece. Lena está dizendo desse jeito. Daiane. Cadê minha mãe? Não sei. Quem é religioso, traz uma água para mim, por favor. Quem é religioso, certamente tem uma mente religiosa. É a mente religiosa, perfeitamente. É perigosa essa mente religiosa. Ela sempre acha que tem créditos. Exato. Até o pastor colocou aqui, ele tem crédito no céu. Entendemos, pastor, uma acaba roubando a glória que é de Deus. Horácio confunde graça com a graça. Interessante. Dessa forma, não reconhece que não merece o que tem. Pois é, muito bem. O próprio Jesus condenou a religiosidade. Sim, Tatiane, perfeitamente. Muito bem lembrado. O próprio Jesus condenou a religiosidade. Isso mesmo. Muito bem.
Meu povo, vamos relembrar o que a gente viu até agora? Vamos organizar as ideias? Vamos lá? Mais alguém quer falar para a gente abrir mais um conceito? Mais alguém quer falar? Abrir mais um conceito? Abre o microfone. Estou aguardando mais um corajoso, uma corajosa. Disponível, uma disponível para falar. E aí, uma Ceissa? E aí, uma Daniele? Quem mais está por aqui? Estou procurando aqui. Vamos lá. Mais alguém para falar? Vocês não querem falar? Vou fazer o resumão. Tá bem? Vou fazer o resumão. Vamos organizar as ideias agora. Tá bem? Para a gente concatenar aqui o que a gente viu até agora. Primeira parte da aula, vamos dividir a aula em duas partes. A primeira parte da aula foi conceituando o que é igreja. Lembram? Conceituando o que é ser igreja. E nós trabalhamos muito algumas palavras, como ser igreja é uma palavra de coletividade. Individualmente, nós somos templos do Espírito Santo. Coletivamente, nós somos igreja. Ninguém é igreja individualmente. Cavaleiro solitário não é igreja. Ok? Para ser igreja, tem que estar conectado. Tem que fazer parte. Tem que estar junto. Tem que ter pertencimento. Lembrem muito dessa palavra. Pertencimento. É um conceito bíblico de corpo. É um conceito bíblico de fazer parte. Você tem que gravar muito essa palavra hoje. Isso é ser igreja. Tá bom? Falamos muito sobre a questão da concepção de igreja não como templo físico, mas sim como a existência das pessoas, inclusive enfatizando que cristianismo é igual a relacionamento e que relacionamento é igual à igreja. Tá bom? Destacamos muito isso hoje. Essa foi a primeira parte que a gente foi conceituando a questão do que é ser igreja. Tá bem? Na segunda parte, vocês ajudaram a construir, dentro de um diálogo, vocês participaram dos conceitos que formam a igreja que queremos ser. E o ponto central girou em torno da ideia do combate à autopromoção, do combate ao estrelismo e da ênfase que deve ser dada à coletividade para a glorificação do nome do Senhor. Então, quando servimos ao Senhor como corpo, quando servimos ao Senhor como igreja, a exaltação a Deus, ela é dada pela coletividade e o serviço de equipe do Senhor. Menos estrelismo e mais coletividade. Ok? Mais coletividade. Outra coisa que foi colocada diz respeito ao conceito de envolvimento local. Foi o conceito aportado pelo Moisés, envolvimento local. O pastor Pedro e o pastor Luciano, eles enfatizaram muito esse papel da coletividade para a exaltação do nome do Senhor, a busca da glória de Deus e não da autopromoção. Essa foi a temática mais central da igreja que queremos ser, falada aí pelo Pedro e pelo Luciano, os pastores amados queridos. O querido Moisés, ele enfatizou o envolvimento da igreja local como um fator primordial da igreja que queremos ser. E a questão da menos religiosidade, essa questão foi trazida pelo Joás, mostrando aí a atividade religiosa dentro de um aspecto negativo,
quando procura gratificação e absorção em suas atitudes, e a Tatiane colocou também muito bem resumido, complementando o Joás, falando essa busca das pessoas de reconhecimento e aprovação. Isso é muito sério. Eu posso complementar dizendo para vocês, isso é muito sério. Eu vou dizer até uma coisa aqui, só para a gente pensar. A gente ir para casa, terminar essa aula e ficar ruminando, ficar pensando, ok? Mas depois você pensa, eu vou soltar outra criptonita. O Joás soltou uma, eu vou soltar outra aqui, ok? 80% das pessoas que hoje estão na igreja, eita, gente, a maioria, viu? Estão comprometidos na integridade, identidade. É para pensar. A maior parte das pessoas não sabem quem são em Cristo Jesus. E por isso esse problema que o Joás colocou da religiosidade, aonde a Tatiana complementou aí, a Tatiane complementou com essa questão da busca das pessoas de aprovação e reconhecimento por causa de um problema sério de autoestima. Autoestima, olha, gente, autoestima é a maneira como você se vê, se enxerga e se gosta. Então, as pessoas estão em conflito dentro delas. E por estar em conflito dentro delas, isso reverbera na sua prática de igreja. E por causa disso, vocês estão entendendo a volta que a gente está dando aqui para entender esse negócio? Por causa disso, você encontra muita gente religiosa, muita gente precisando de aprovação e muita gente precisando de reconhecimento. Não é aquele reconhecimento natural, é aquele reconhecimento para se autoafirmar. É um reconhecimento para poder gerar afirmação pessoal. Se ele termina a pregação e ninguém for lá dizer que a pregação foi top das galáxias, meu irmão, esse irmão vai em crise. Ele fica em crise. Ele vai para casa dando tilt na cabeça. Rapaz, essa igreja não valoriza a gente não, ó. Essa igreja, sei não. O povo egoísta, o povo que mata os profetas. Eita, Jesus. Você vai, enxerga isso por causa disso. Entendeu? O que Horácio está colocando aqui, o que Jesus e a Bíblia falam a respeito delas não é suficiente. Precisamos valorizar mais aquilo que Jesus fala a nosso respeito. Sim, senhor, Horácio. Essa é a chave. A identidade em Cristo, portanto, isso é um estudo bíblico. Identidade em Cristo, é um estudo bíblico. Você se perceber da maneira como Deus te percebe em Cristo Jesus. Você perceber a sua posição agora, com a sua vida regenerada em Cristo Jesus, transformada pelo Evangelho, numa nova condição de filho. Meu amigo, isso aí rende. Mas por hoje é só, pessoal. Eu já falei demais, já me empolguei demais hoje. Só quero agradecer a vocês pela participação, tá bom? Um cheiro no coração. Também estou vindo hoje de uma labuta puxada durante o dia. Amanhã temos uma maratona também, manhã, tarde e noite na igreja. Mas eu estou muito feliz pelo privilégio, o presente que Luciano sempre me dá. Eu agradeço pela sua generosidade de me conceder essa oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra, é um prazer, a paz do Senhor, que sejamos a igreja que citamos aqui, que sejamos essa igreja, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Luciano. Obrigado a vocês também, queridos alunos, companheiros, irmãos e irmãs. Meu querido pastor, que bênção. Glória a Deus, foi muito bom. Podemos estar aqui
aprendendo mais um pouco, né? E vivenciando esse momento de interação, de aprendizado. Deus abençoe mais e mais sua vida. Sei que é muito corrida aí, a sua atuação junto à igreja aí em Mossoró, todo o campo eclesiástico. Estou aqui numa pequena congregação, igreja, e sei que o tempo é muito corrido para muita coisa que temos que estar envolvidos, né, na obra. Mas minha gratidão a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade que você tem cooperado conosco. Deus abençoe grandemente a sua vida. Aproveite a oportunidade para fazer uma oração pelo pastor Wendel. Depois eu tenho mais alguns avisos a passar para toda a equipe. E aí fazemos o fechamento da nossa aula. Tá certo? Pastor Wendel, muito obrigado. Querendo falar pela sua vida e da Gemima e do Francisco. Tá certo? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos pela vida do pastor Wendel, pela disposição dele de estar conosco nesta noite e pela boa aula, interação e palestra que ele nos trouxe sobre essa temática. Pai, muito obrigado, recompensa o teu filho, abençoa de uma maneira toda especial, Pai. O que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pai do Senhor, cheio do coração. Pode jantar, eu sei que você está com fome. Vou jantar agora. Tá. Muito bem, meus irmãos. Aproveitando a oportunidade, eu quero fazer a apresentação desse livro aqui. Estamos chegando ao final do curso, desde o início que esse livro foi chegado. É um livro que a gente escreveu, eu escrevi, mas ele foi escrito a muitas mãos e mentes, porque o livro foi escrito junto com os missionários, com os missionários rurais. Inclusive, o Joás já adquiriu dele, já está a caminho aí, pelos Correios. A irmã Daniela também, em breve, está chegando, se Deus quiser. E aí está à disposição, só falar comigo, ou mesmo lá no grupo. Tá? Custa R$30 o livro, o preço é R$6,85. Registro módico para ter a certeza que você vai receber, tá certo? O livro. E nós temos para pronta entrega, tá certo? A missão de Deus e a igreja, um olhar sobre a obra missionária no sertão do Nordeste. É um livro que fala muito também de eclesiologia, tá certo? E tem um capítulo que fala sobre a igreja que queremos, não com esse título, mas sobre aquela característica que está lá em Atos, capítulo 2, versículo 37 até o 47, da igreja primitiva, aquelas características que são norteadoras, são princípios para uma comunidade cristã. Então, dada essa palavra, quero agradecer a Deus pela vida de vocês, vai deixar saudade aos sábados à noite, né? Vai deixar saudade esse momento aqui de estarmos. Muito em breve estou indo a São José do Brejo do Cruz, tomar sorvete, lá na sorveteria de Jussara, ouvir Joás pregando, Daiane pregando, todo mundo aí. Vou conhecer esse povo abençoado da Paraíba. Volta na biblioteca do Joás ali, só uma pequena amostragem da biblioteca dele ali atrás. Amém? A Daniela, Deus abençoe. Aí o pessoal da EMAD, é uma satisfação tê-la aqui conosco. Amém, pastor, amém, graças a Deus. É uma satisfação também estar participando desse curso com vocês. E nós temos aprendido muitas coisas, né? Graças ao Senhor. Bênção de Deus. Missionário Clécio, está lá em São Fernando. Abre essa câmera aí, Clécio. Cadê Manel, Maria? Rapaz, Pedro Carvalho é pastor e coordena um trabalho de missão. Eu agora fiquei bem murchinho, entendi a história, né? Meu Deus do céu, lá de Mossoró, né? O pastor Pedro Carvalho. Deus abençoe a vida dele. A irmã Clemilda é aqui da cidade de Santana do Matos. Enfim, todos vocês que aqui estiveram. A irmã Leda já vai estar preparando o certificado da semana. Me envie, por favor, no e-mail, no grupo, o e-mail de vocês. O e-mail que vocês usam mais. Eu sei que tem a ficha de inscrição, mas só para relembrar.
e nós iremos estar enviando o certificado para todos vocês que participarem. Irmã Clemilda, lá no Mineiro da Barra, um abraço aí para o Noé, a irmã Raniele, a irmã Ceissa, irmão Horácio, a irmã Tatiana, desde o Rio de Janeiro, a irmã Lena, daqui de Santana do Aço também. Enfim, a todos, foi uma satisfação, tem sido uma satisfação. Vou colocar essa semana no grupo como é que a gente vai fazer o momento final, já que a aula que seria hoje, ela foi gravada e o pastor Mário Sérgio mandou. Inclusive, o pastor Mário Sérgio, ele está editando e vai postar uma série aí de quase 10 livros só sobre discipulado. Então, ele hoje no Brasil, é uma pessoa que trata com muita seriedade o discipulado, muito a nos ensinar. E a aula é implementando uma cultura de discipulado. Ele já mandou o link para mim, e essa semana estarei colocando para que vocês possam assistir a aula quantas vezes vocês quiserem. Vai ser muito bom mesmo, podemos concluir. E aí, essa semana eu já coloco um momento para nós fazermos aqui uma reunião de encerramento, podemos estar agradecendo a Deus juntos pela realização. Seriam 7 encontros, e aí vamos ter o 7º encontro, que é esse fechamento, no nome de Jesus, tá certo? Vamos orar agradecendo. Pessoal aí que quer jantar, não jantaram ainda, né? Vamos ver aqui quem pode fazer uma oração por nós. Bora lá, Daiana, apareça aí para orar por nós. Repreenda essa timidez aí e ore por nós, em nome de Jesus. Rapaz, tá travando aqui, quase que não tirava o microfone do mudo. A paz do Senhor, meus amados irmãos, amém? Vou fazer aqui essa oração. Pode. Pode orar. Vamos lá orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Pai amado, por este momento em tua presença, por esse estudo maravilhoso. Quero te pedir uma bênção sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs que estiveram nesse estudo. Também quero te pedir uma bênção, Pai amado, sobre a vida do pastor Luciano e da família dele. Senhor, nós também queremos te apresentar o pastor Wendel, que esteve, Pai amado, nos ministrando, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Continua abençoando o teu filho, teu servo. Fica conosco nessa noite, em nome de Jesus.